Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. No vídeo de agora a gente vai falar: o Flamengo tentou ou não tentou o John Ares? Por que a gente está mencionando esse assunto? Porque o John Ares está sendo contratado pelo Palmeiras e a gente vai trazer todas as informações, valor que o Palmeiras vai pagar, forma de pagamento, Fluminense vai receber alguma coisa ou tentou John Ares, o Flamengo tentou ou não John Ares, o Flamengo dificultou a vida do Palmeiras ou não nessa contratação do John Ares pelo Verdão junto ao Wolverhampton. A gente vai trazer todas essas informações. Também vamos falar do volante Alan. Está na mira do Vasco, mas há grande chance de ele ir para uma outra equipe da Série A do futebol brasileiro. Eu vou dar um spoiler. É de São Paulo, mas não é o São Paulo, um clube que já tentou o Alan anteriormente. E também, por falar em São Paulo, vamos contar aqui a estratégia do Flamengo para ter Marcos Antônio. Pois é, volante do São Paulo, destaque da equipe do Crespo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, galera, para as informações, pessoal, é o seguinte: John Ares, a gente trouxe aí nas outras redes sociais, nas últimas horas, Palmeiras acertou a contratação de John Ares. E a grande questão: o Flamengo tentou? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Eu vou trazer aquilo que eu ouvi lá no Flamengo. Sim, o Flamengo, não vou dizer a palavra tentou, porque o Flamengo não fez uma proposta. O Flamengo entrou em contato, como acontece, sondou a situação do John Ares. Olha, John Ares, e aí? Tem interesse? Ligou para os representantes do atleta. Na ocasião, o John Ares falou: não tenho, porque o Flamengo é rival do Fluminense e tal, não pegaria bem. E isso, gente, aconteceu um tempinho atrás. Foi antes do Flamengo iniciar a negociação por Lucas Paquetá. O Flamengo iniciou a negociação por Lucas Paquetá no finzinho de dezembro, ou seja, tem muito tempo. Agora, o Palmeiras foi lá, fez uma proposta ao Wolverhampton, 25 milhões de euros. Por contrato, o Fluminense tinha a prioridade, poderia chegar aos mesmos números que o Palmeiras ofereceu e levar o jogador. O Fluminense chegou ao limite de 20 milhões de euros. Obviamente o Wolverhampton não aceitou, porque tinha uma proposta de 25 milhões de euros. No fim das contas, o Palmeiras levou, vai assinar um contrato com o jogador válido por 4 temporadas, vai pagar 25 milhões de euros em parcelas durante 4 anos, sendo 2 parcelas por ano, uma em cada semestre. E o Fluminense ainda vai receber 800 mil euros, porque quando ele foi vendido pelo Fluminense ao Wolverhampton, ficou combinado que o Fluminense teria direito a 10% de mais-valia, ou seja, 10% do lucro da venda futura. O Fluminense vendeu o jogador ao Wolverhampton por 17 milhões de euros. O Wolverhampton está vendendo agora por 25, ou seja, um lucro de 8 milhões de euros. O Fluminense tem direito a 10% desse valor, 800 mil euros. Dá em torno aí, sei lá, 5 milhões e meio de reais, mais ou menos isso. No fim das contas, o Fluminense está lucrando mais um dinheirinho aí com essa ida do John Ares ao Palmeiras. Mas resumindo, o Flamengo sondou, não vou dizer que tentou, mas se interessou lá em dezembro, um tempinho atrás, tá bom? Vamos falar agora do volante muito fraco, vai por mim. Vamos falar agora do volante Alan. Pois é, o Vasco foi mais um clube que demonstrou interesse no volante Alan do Flamengo. Fernando Diniz pegou o telefone, ligou para o jogador. Pá, e aí, Alan, você topa vir para o Vasco e tal, não sei o quê? Demonstrou interesse. A diretoria, obviamente o Diniz fez isso, com o aval da diretoria, provavelmente Admar Lopes, que hoje é o diretor do Vasco da Gama, um homem responsável pelas negociações do Flamengo, do Vasco da Gama. Porém, o volante Alan está mais próximo de um outro clube da Série A. É o Corinthians. O Corinthians que é o volante Alan de qualquer jeito. Inclusive, um membro da diretoria do Corinthians, quando eu perguntei, falei: alguma chance de Alan, do Flamengo, chegar aí ao timão? Aí o rapaz respondeu assim: estamos lutando para tê-lo. O Corinthians não desistiu do Alan, está tentando,
Só que a gente sabe que a situação financeira do Corinthians também não é boa, tal como a do Vasco da Gama. Resta saber quem vai levar a melhor. O São Paulo, entre aspas, tirou o time de campo. Mas o Corinthians hoje é o clube que está mais próximo de contratar o volante Alan. Pelo menos é o que eu ouço nos bastidores, tá? Conversando com membros da empresa que agenciam a carreira do volante Alan. É pelo menos o meu entendimento. Agora, o Vasco, que está firme no mercado, pode chegar lá no Flamengo e fazer até uma proposta melhor que a do Corinthians. E aí o Flamengo virar para o jogador e falar: o Vasco fez uma proposta melhor. O Corinthians vai ter que chegar perto disso ou fazer mais ou menos isso. Estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Mas, de fato, o Vasco, sim, tem interesse. Fernando Diniz ligou para o jogador, mas hoje o Corinthians é o clube que está mais próximo, digamos assim, até porque está conversando com os empresários do atleta há mais tempo. Antes mesmo do São Paulo, tá? Antes mesmo do São Paulo. Só que agora o São Paulo desistiu. E por falar em São Paulo, o Flamengo já tem a estratégia para conseguir a contratação de Marcos Antônio. Por quê? O Flamengo, na última reunião com o São Paulo, fez um acordo com o São Paulo. Beleza, São Paulo, vamos fazer o seguinte: a gente mantém interesse no Marcos Antônio, beleza, só que a gente vai botar um pouco o pé no freio nessa tentativa, só que teremos a preferência da compra desse jogador no meio do ano, na próxima janela de transferência. Vocês topam? O São Paulo foi lá, apertou a mão. Um acordo de cavalheiros. Não tem nada assinado, é um acordo de cavalheiros entre os dirigentes. No caso, José Boto e provavelmente Rui Costa, que é o diretor de São Paulo. E aí, no meio do ano, o Flamengo vai fazer uma proposta para comprar o jogador. Lembrando que esse jogador ele pertencia a Lazio, foi emprestado ao São Paulo com um valor de obrigação de compra. Se ele batesse as metas, bateu de maneira bem tranquila. E agora o São Paulo vai ter que tirar do bolso 4,2 milhões de euros em parcelas, tá? Que dá mais ou menos 26 milhões de reais. Porém, o São Paulo também vive uma crise financeira. Mas sabemos que para o Flamengo ninguém vai aliviar. Ninguém vai aliviar. Então o São Paulo não vai fazer a venda desse jogador por menos de 8 milhões de euros. Isso é informação, não é achismo. Embora o São Paulo não tenha colocado nenhum valor fixo. Olha, eu só vendo o Marcos Antônio por esse valor. Não fez isso. Não fez isso. Mas, nos bastidores, o Flamengo sabe que por menos de 8 milhões de euros, o São Paulo não vende Marcos Antônio. E tá tudo bem. É um jogador de 25 anos, valorizado. O São Paulo que fez uma boa negociação na ocasião com a Lazio. Botou um valor de obrigação de compra extremamente baixo, pelo que o jogador apresenta, pelo que o jogador está valorizado no mercado. No fim das contas, o São Paulo fez uma boa negociação com a Lazio. E agora o Flamengo vai tentar comprar esse jogador no meio do ano, pelo menos esse é o acordo de cavaleiros. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Um beijo para vocês, uma ótima sexta e fui!